Bom dia a todos. Vamos iniciar, então, a nossa coletiva. Meu nome é Edilane, eu sou coordenadora de comunicação do marketing, da gerência de marketing do Sistema FIEP. Eu quero agradecer a presença dos nossos colegas jornalistas nessa manhã, que se dispuseram a vir, e os jornalistas que estão também nos acompanhando via Teams, né? Pessoal do interior, muito obrigada. Nessa semana, né, que foi uma semana triste, iniciou, né, a semana com uma perda muito grande para o jornalismo, que o jornalista Fábio Buchmann, da CBN, nosso colega, né, que esteve à frente aí do jornalismo da CBN durante 16 anos. Então, nessa semana triste, eu agradeço por poder ver, né, os colegas aqui conosco, nos acompanhando. Então, a gente vai dar início à nossa coletiva. Eu quero chamar aqui o nosso presidente, Carlos Walter, para dar as boas-vindas para todos vocês. Uma boa coletiva a todos. Meu bom dia a todos. Tenho aqui empresários também dando suporte para nós, das nossas informações. A sondagem que nós fazemos há mais de 20 anos, 26 anos, né, Marcelo? Então, e a sistematização que nós temos nisso nos dá segurança no que ela aponta, nos índices que ela aponta, e ela aponta uma situação positiva para a indústria do Paraná. O Paraná é o quarto maior produtor industrial do país. Isso é muito importante, mas muito importante para a indústria do Paraná, na diversidade que tem. Nós temos o segundo polo automotivo, mas a importância da nossa agroindústria, a diversidade de setores, setor da madeira e assim por diante. Então, nos dá uma, vamos dizer, uma segurança, seria essa questão do Paraná ser especial e os números da indústria estarem bons. Então, isso vai ser mostrado agora na situação dos números que a nossa gerente executiva vai mostrar, dessa confiança da indústria do Paraná em relação ao ano que vem. Apesar da economia estar apontando algumas coisas, a economia está, inflação, juros altos, mas os números da indústria nos permitem um olhar mais positivo. O Brasil é um grande mercado, um grande país, muito a fazer. Claro que nós temos muito a contribuir, a indústria do Brasil precisa explorar o mercado do Brasil. É isso que a gente confia. Bom, eu agradeço, fica as boas-vindas e vamos seguir com o nosso evento. Eu chamo a nossa gerente executiva. Você está vendo como que é um presidente que não está com o roteiro na mão? Aqui. Então, muito obrigado. Marília, por favor, assuma então o comando. Não sabia que era eu que tinha que chamar. Tá. Boa. Bom dia, senhoras e senhores. É um prazer estar com vocês aqui apresentando a nossa 26ª sondagem industrial, que traz a visão dos nossos líderes industriais paranaenses com relação às perspectivas para 2022 e fazendo um balanço de 2021. A nossa sondagem, ela é uma pesquisa anual que foi iniciada em 1995, está na sua 26ª edição, é uma pesquisa tradicional, aguardada, que busca captar as perspectivas dos empresários em relação ao ano que vem, compor um conjunto estruturado de percepções sobre o setor industrial, captar importantes informações sobre o momento atual da indústria e compartilhar as perspectivas com o empresariado e com a sociedade de uma forma geral. A nossa pesquisa é de natureza quantitativa, a coleta de dados primária é feita junto aos empresários. O período de coleta foi entre 15 de setembro e 21 de novembro. É um questionário eletrônico enviado, seguido de contato telefônico. São 22 perguntas, que são desdobradas em perguntas complementares, com a possibilidade de múltiplas respostas, de forma que o resultado pode ser diferente de 100%.
Ainda em relação ao contexto da pesquisa, a mobilização envolveu o contato com 12 mil empresas, um mailing de 12 mil empresas. Nós obtivemos 235 respostas válidas, que estatisticamente correspondem a 95% de confiabilidade, com 6% de margem de erro. A composição da nossa amostra é majoritariamente de micro e pequenas empresas. Todavia, quando nós olhamos os respondentes, a gente vê que a maioria dos nossos respondentes são médias e grandes indústrias, e nós fizemos um esforço suplementar na captura da percepção deste porte de empresas, porque elas têm um grande impacto na nossa economia. Nós também construímos um recorte macro-regional com vistas a tentar capturar algumas informações específicas que pudessem retratar alguma particularidade do interior do estado. Então, são 3 macro-regiões, a macro-leste, norte e oeste, que foram organizadas em função do número de respondentes e da similaridade ou sinergia entre as mesorregiões que estão compondo estas macro. Na medida do possível, quando o resultado permitir, nós vamos declinar isso em olhares macro-regionais. Entrando então nas expectativas para 2022, o principal resultado que nós temos para compartilhar com vocês de largada é que 68,7% dos industriais estão otimistas ou muito otimistas em relação ao desempenho da indústria em 2022, apenas 5,1% estão pessimistas ou muito pessimistas, e no decorrer da apresentação vocês vão entender o que fundamenta esta percepção. Quando nós observamos o recorte das macro-regiões, a gente vai perceber um destaque na região oeste, onde 75,5% dos empresários dizem ter uma expectativa muito otimista ou otimista em relação à economia. Quando nós perguntamos aos empresários sobre suas expectativas de investimentos para 2022, quase 73% deles manifestaram interesse em fazer novos investimentos. E os principais focos são a melhoria de processo produtivo ou serviço, de processo produto ou serviço, a redução de custos de produção e ampliação da capacidade produtiva. Essas prioridades podem estar indicando algumas estratégias de reposicionamento de mercado, aumento da capacidade produtiva, manutenção ou ampliação da competitividade. Quando nós observamos as empresas por porte, a gente vai perceber que 100% das indústrias de grande porte pretendem fazer investimentos. Todas pretendem fazer investimentos, mas 100% das grandes afirmaram que farão investimentos em 2022. Quando nós perguntamos sobre as fontes de financiamento, como elas vão fazer esse investimento, a gente vai perceber que os recursos próprios continuam sendo a principal estratégia de financiamento do investimento das indústrias paranaenses. Quando nós perguntamos sobre o financiamento das atividades correntes, que é assim, no que diz respeito ao dia a dia, ao financiamento do cotidiano, as empresas então disseram que as linhas de crédito privada ainda são a principal opção para o financiamento do capital de giro, seguido de linhas de crédito governamentais e antecipação de recebíveis. Quando nós perguntamos para eles sobre as principais estratégias industriais para 2022, os empresários afirmaram que o desenvolvimento de novos negócios, o aumento da capacidade produtiva ou a criação de uma nova unidade industrial e a incorporação de novos produtos à sua linha são as principais estratégias que serão implementadas no ano de 2022, e isto pode contar de um interesse em manter, consolidar ou ampliar os seus mercados. Nós também perguntamos sobre temas importantes que têm potencial de impacto nos negócios da indústria em 2022. E aí aparece a reforma fiscal, a reforma tributária, o combate à corrupção e a desburocratização como temáticas entendidas como de grande importância para o desempenho dos negócios.
Estas temáticas fazem parte da agenda de reformas do Estado brasileiro e tendem a continuar a serem tratadas aí no decorrer de 2022, se possível com avanços. Interessante citar que a segurança energética e a crise hídrica são duas temáticas que cresceram vertiginosamente em termos de importância nos últimos 12 meses e aparecem para os empresários como temas que podem vir a ser gargalos que vão impactar os negócios em 2022. Nós também perguntamos sobre as tendências de comportamento das indústrias. E aí aparece que os cuidados com a higiene no ambiente de trabalho, as campanhas internas de orientação e conscientização sobre saúde e segurança são tendências de comportamento que devem ser incorporadas definitivamente dentro das organizações. Também aparece que a realização de viagens de trabalho e negócio e a realização de vendas online prometem ser intensificadas pelas empresas respondentes, o que também conta das perspectivas positivas para o ano que vem. A realização do teletrabalho integral e parcial e a participação em grandes eventos são sinalizadas como tendências a serem reduzidas ou eventualmente descontinuadas. Isso aqui conta de um interesse da volta presencial do trabalho, que também é uma perspectiva bastante positiva para o próximo ano, e a descoberta de que você pode participar à distância dos eventos principais sem precisar fazer grandes deslocamentos. Também um aprendizado da pandemia. Nós perguntamos às empresas sobre o comércio internacional. E aí, no que diz respeito às expectativas de importação, nós temos que 57,3% das empresas manifestaram interesse em importar. E elas vão importar o quê? Insumos e matérias-primas, máquinas e equipamentos. Perguntamos também o que dificultava a importação e elas sinalizam que é o custo de importação, a burocracia e a taxa de câmbio. Também perguntamos sobre a intenção de exportar. E aqui o percentual de empresas interessadas em exportar cai, ele cai para 46,7%, e o que elas pretendem exportar são basicamente produtos finalizados. Quando a gente tenta entender, esse comportamento, a gente percebe que existe margem de melhoria, de preparação das nossas empresas para o mercado internacional, porque a exportação é uma grande oportunidade para as nossas empresas e todas devem, podem ou devem exportar independentemente do seu porte. Então, aqui, uma oportunidade a ser explorada. Passamos aqui um overview com vocês sobre as expectativas para 2022 e faz parte da pesquisa entender um pouco o cenário do ano. Cenário 2021. A gente percebe as bases da expectativa para o ano que vem. Então, agora nós vamos passar com vocês alguns elementos interessantes em relação às perspectivas, na verdade, em relação ao que foi vivido no decorrer de 2021. Nós perguntamos às empresas como foi o seu desempenho em 2021 e 60,4% delas afirmaram terem tido um desempenho bom ou muito bom. Apenas 11,5% disseram ter tido um desempenho ruim ou muito ruim. Quando nós olhamos na perspectiva das nossas macro-regiões, quando a gente tenta desdobrar isso, interiorizando o resultado, a gente percebe de novo um destaque para a macro-região oeste, onde 75% dos empresários afirmam terem tido um desempenho bom ou muito bom no ano de 2021. Nós perguntamos a eles sobre os fatores específicos que impactaram a atividade produtiva em 2021 e eles afirmam que os custos e aquisição de matéria-prima e insumos, os custos de recurso como gás, energia elétrica, combustíveis e água foram grandes problemas apontados nesse ano. Perguntamos também sobre suas prioridades em investimento no decorrer de 2021 e 63,4% disseram terem realizado investimentos. E estes investimentos foram principalmente em melhoria de processo, produto e serviço,
e ampliação da capacidade produtiva, seguido de melhoria da qualidade, inovação em processos, produtos e serviços, redução dos custos de produção e valorização do capital humano. Quando a gente olha o conjunto de prioridades de investimento, a gente vê um movimento da indústria na sua preparação para uma retomada. Nós ou aproveitando oportunidades, ou se preparando para construir novas oportunidades, uma vez que a gente tenha um momento de relançamento da economia. Ainda sobre a prioridade de investimentos em 2021, a gente vai perceber que todas as nossas macro-regiões, no recorte que nós construímos, investiram, e, de novo, chama a atenção o fato de que a região oeste, né, dentre os empresários, 75,6% deles disseram terem feito investimentos em 2021. Né? Mais de 3/4 dos empresários fizeram investimentos. Aí a gente se perguntou, bom, mas então vamos entender. Disseram que investiram, mas investiram tudo o que tinha imaginado, e aí a gente se depara com uma informação bastante interessante. Apenas 17,4% dos empresários realizaram mais de 50% dos investimentos que eles tinham inicialmente planejado. Então, recapitulando, quando inicia o ano, a empresa pensa, né, em fazer um investimento de X mil ou milhões de reais, e aí no final do ano a gente vai avaliar e vai descobrir que apenas 17% fizeram mais de 50% daquilo que tinham planejado investir. Isso é bastante importante, ou seja, foram encontradas dificuldades, houveram situações de incerteza que fizeram com que os investimentos não seguissem o fluxo e o ritmo imaginado inicialmente. Nós então perguntamos também quais foram as fontes de investimento na indústria em 2021, e aí a gente percebe que recursos próprios, com mais de 72%, foi a principal estratégia adotada para investir na indústria, é uma tendência histórica e está relacionada com a dificuldade de acesso de crédito junto às entidades financiadoras. Então, a gente vive essa situação de dificuldade de acessar o crédito disponível, que faz com que as empresas, quando querem investir, lançam mão de recursos próprios. Ainda sobre as fontes de investimento da indústria em 2021, a gente percebe que, independentemente do porte das empresas, o recurso próprio foi a principal estratégia. A gente imagina que as grandes empresas vão ter mais facilidade de acessar linhas de crédito, e a gente, quando observa os indicadores, percebe que mesmo as grandes empresas acabam lançando mão dos recursos próprios como a principal estratégia, uma vez que não é trivial acessar as linhas de crédito. Ainda sobre as estratégias de financiamento das atividades correntes na indústria em 2021, então, para equacionar o fluxo de caixa, as linhas de crédito privada foram a principal estratégia para financiamento do capital de giro. Então, é uma estratégia que vem sendo utilizada ao longo dos anos. Nós também perguntamos quais foram os principais desafios frente à concorrência em 2021, e a gente vai descobrir que preço do produto e custos foram considerados os principais desafios independentemente do mercado. Seja no mercado internacional, nacional, estadual ou local, preço dos produtos e custos foram os principais desafios. Nós também perguntamos sobre a aquisição de insumos e matérias-primas em 2021, e aqui a gente vai perceber o seguinte, que 58% das empresas respondentes não fazem nenhuma atividade de comércio internacional, não adquirem insumos e matérias-primas no mercado internacional. Outra informação relevante é que, no mercado nacional, a gente vai ter em torno de 50% das empresas que compram entre 1/4 e 3/4 dos seus insumos. Então, entre 1/4 e 3/4 dos seus insumos são comprados no mercado nacional. E, finalmente, a gente vai ter, no mercado local e estadual, a maioria das empresas comprando apenas até 1/4 dos seus insumos e matérias-primas. O que isso nos conta? Nos conta que existe, né, uma
margem de manobra interessante aqui, uma oportunidade de ampliar a aquisição de insumos e matérias-primas nos mercados local e estadual. Então, essa é uma estratégia interessante a ser perseguida para fomentar o desenvolvimento da nossa indústria. Nós também perguntamos sobre a satisfação com os fornecedores em 2021 e a maior satisfação manifestada pelos empresários respondentes está relacionada ao mercado local. 62,5% dos empresários estão satisfeitos com o mercado local. O maior índice de indiferença em relação aos fornecedores está no mercado internacional, e isso se relaciona ao fato de que as empresas não realizam atividades de comércio internacional, por isso, né, é indiferente, eles não têm que manifestar ou satisfação ou insatisfação em relação a esse mercado em particular. Prosseguindo. Ainda sobre comércio internacional, nós perguntamos sobre as atividades de importação em 2021, e aqui a gente tem que 44% das empresas afirmaram terem feito atividades de importação, que basicamente foram insumos e matérias-primas, máquinas e equipamentos, e as razões, né, que faz com que seja difícil importar, sinalizados por eles, então que vale frisar que 56% não realizou nenhuma atividade de importação devido aos altos custos, a taxa de câmbio desfavorável, a necessidade de ter que passar por um trading, porque o volume de importação é pequeno, e a existência, interessante essa afirmação, a existência de fornecedores locais que podem suprir a demanda de forma que elas não precisam lançar mão do mercado internacional. No que diz respeito à exportação, a gente vai descobrir que 34,2% das empresas exportaram, e elas exportaram os fatores que influenciaram essa exportação são basicamente uma taxa de câmbio favorável, o preço do produto e o aumento da demanda externa. Então, elementos muito interessantes, né, que facilitam essa atividade de comércio internacional. E aí a gente então se pergunta, bom, se tem tantos fatores positivos, por que, né, um menor percentual de empresas exportaram? E aí, quando a gente pergunta para elas o que dificulta a exportação, elas vão dizer assim que não tiveram sequer a intenção, né, de exportar. Eles não tentaram, não tiveram interesse em exportar. Então, muitas vezes, isso está relacionado ao fato de que elas têm pouco conhecimento sobre o mercado externo, têm dificuldade de entender os fluxos, de entender os marcos regulatórios. Então, aqui existe também uma oportunidade de preparar melhor as nossas empresas para que elas possam aproveitar as oportunidades relacionadas ao mercado externo. Nós também perguntamos, ainda em 2021, qual foi a atuação das empresas no combate à pandemia. E aí nós tivemos como resposta que mais de 50% das indústrias desempenharam um papel fundamental em suas plantas industriais ou junto às suas comunidades em ações, né, de apoio ao combate à pandemia do coronavírus. E elas fizeram isso por meio do cumprimento das medidas sanitárias, da atuação junto às comunidades, de ações junto ao sistema de saúde e de campanhas de informação junto aos seus funcionários, familiares e comunidades. Então, indo para o resumo das expectativas para 2022, o que a gente tem? A gente tem que 68,7% das empresas respondentes estão otimistas em relação à indústria em 2022. Este é um percentual ligeiramente superior ao do ano passado e acima da média dos últimos 10 anos. Então, num segundo ano de pandemia, a gente tem um otimismo crescente, ainda superior à média dos últimos 10 anos, o que mostra a confiança da indústria na sua capacidade de lidar com tamanha adversidade. E aí nós perguntamos para os empresários também qual era a sua expectativa em relação à economia do país. E aqui a gente vai perceber que 43,8% estão confiantes no crescimento da economia, 23% acreditam em estabilidade e 33,2% esperam uma retração econômica. Então, quando a gente olha
isso numa perspectiva das nossas macro-regiões, a gente vai perceber que os pessimistas e muito pessimistas resumem-se a um percentual que gira entre 4% e 5,8% dos empresários, ou seja, é um baixíssimo índice de pessimismo dentro das nossas indústrias, dos nossos industriais, em relação à economia em 2022. Os empresários industriais paranaenses sinalizam um otimismo com a indústria, bastante significativo, ligeiramente maior em relação à indústria do que em relação à economia brasileira. Então, a expectativa do nosso industrial em relação ao desempenho da indústria em 2022 é de 68,7%, sendo otimistas e muito otimistas, e o resultado regional corrobora o resultado macro, sendo que aqui vai um destaque para a macro-região oeste, onde nós percebemos um maior otimismo em relação às atividades industriais em 2022. Quando perguntados sobre a expectativa em relação à economia do país, 43,8% acreditam que a economia brasileira apresentará crescimento ou forte crescimento, e é uma perspectiva que está mantida de forma semelhante em todas as nossas macro-regiões. Com isso, eu encerro a apresentação dos resultados da pesquisa, convidando aos senhores e senhoras a olharem a pesquisa com cuidado. Nós fizemos aqui um rápido overview, vale a pena entrar na pesquisa e olhar os detalhes das informações que estão disponíveis para análise. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Marília. Então, agora a gente vai abrir para as perguntas, né? Só informando a todos os jornalistas que nós estamos com 4 empresários, 3 presenciais e 1 online, tá? Então, nós estamos aqui com o senhor Alcino Tigrinho, que é do setor metal mecânico. Muito obrigada, senhor Alcino, pela presença. A gente está com o senhor Max Piermartiri, né? Ele é do setor de alimentos, da planta industrial da Moinho Anaconda. E estamos com o senhor Alisson Akel, que é do setor do vestuário, né? Também estão disponíveis aqui para as perguntas dos jornalistas. E estamos online com o senhor Max Forte. Muito obrigada, senhor Max, por aceitar nosso convite. Ele é presidente da Brose do Brasil, né? Também do setor do setor automotivo. Então, agora todos, né, fiquem à vontade para fazer as perguntas. E no final da apresentação, no final da coletiva, a gente vai disponibilizar a apresentação, tá? Essa que a Marília fez, e o release também. Obrigada. Só complementando, pessoal, desculpa, a gente está com os economistas aqui também, Evânio Felipe e Marcelo, tá? Para responder as perguntas mais técnicas, e o nosso presidente também está à disposição de vocês. Obrigada. Bom dia a todos, então. Eu queria saber quais foram os principais setores que se destacaram em 2021. Quando você pergunta os principais setores em relação à produção industrial, então nós temos aí um crescimento verificado mais homogêneo em todas as atividades que são acompanhadas pelo IBGE, né? Então nós temos o destaque do setor automotivo crescendo muito forte, máquinas e equipamentos, né, contribuindo para um crescimento mais forte. Então esses dois setores têm contribuído de forma muito positiva para o crescimento da atividade industrial no estado do Paraná, uma vez que são uma das principais atividades. Logicamente que outras atividades produtivas, como madeira, móveis, enfim, né, que tem unidades produtivas esparramadas pelo estado do Paraná, também tem contribuído de forma positiva. Bom dia a todos. Lu Azevedo, TV Paraná Turismo.
o Paraná ainda tem uma grande capacidade ociosa de alguns setores produtivos, que seria capaz de aumentar essa produção, né? Nesse cenário, há uma demanda reprimida que ainda está por vir para 2022? Quais setores têm mais perspectiva para crescimento, ou seja, consegue dar um pulo maior ali no próximo ano? Obrigado. Bom, se analisarmos a última pesquisa da CNI, a pesquisa mensal, a capacidade ociosa está em torno de apenas 20% ou menos que isso. Então, de qualquer forma, existe espaço para crescimento, sim. Em termos de produção para o ano que vem, alguns setores, eles, como o Ivani acabou de falar, se recuperaram ao longo do ano 2021, como o automotivo, né, máquinas e equipamentos, muito puxado, inclusive, pelo campo, né, se recuperaram ao longo desse ano. E a expectativa é que 2022 seja ainda melhor para esses setores, que eles voltem aos patamares anteriores a 2020, né? Além disso, a gente tem o setor de alimentos, que veio muito bem em 2020, mesmo com a pandemia. Em 2021, ele perdeu um pouco em termos percentuais, mas a expectativa para o ano de 2022 é muito positiva também para o setor de alimentos, né? Então, a gente tem aí um conjunto de setores que são muito importantes para a economia do Paraná, para o PIB do Estado, e a expectativa é que esses setores eles comecem a performar ainda melhor no ano de 2022. A gente tem uma pergunta que veio pelo chat. A Priscila, que está fazendo ali o crivo das perguntas, ela já vai fazer essa pergunta para vocês, tá bom? Então, nós temos aqui uma pergunta da Milena Sartori, do Diário dos Campos, de Ponta Grossa. Ela pergunta, de acordo com dados do CAGED de março de 2020 a outubro de 2021, a indústria é o setor que mais gerou novas vagas de emprego durante a pandemia, tanto no Paraná quanto em Ponta Grossa. Quais as perspectivas de contratações para os próximos meses? A tendência é verificar uma maior mecanização ou contratação de colaboradores? Pergunto tanto em relação ao Estado, quanto especificamente a Ponta Grossa e região. Priscila, vou fazer a resposta menos técnica e mais enquanto industrial. Duas coisas. Primeiro, Ponta Grossa, com o volume de indústrias que tem, e a evolução industrial de Ponta Grossa é impressionante com as empresas que tem na região, lógico que Ponta Grossa os números são positivos. O Paraná é positivo. A indústria do Paraná já significa 1/4 do PIB do Estado. E veja que nós temos uma produção agro muito forte. Então, essa importância da indústria no contexto do PIB estadual é muito significativa. Muito. Automaticamente reflete no emprego. E é uma situação que nós aqui do Sistema FIEP, principalmente, claro, o SENAI, que tem a missão da qualificação, o que eu preciso, e nós estamos tomando providências para chegarmos em melhores números ainda, é um choque de qualificação de mão de obra para a indústria, porque a indústria contratou mais o ano passado, os números indicam que nós contratamos o dobro nesse ano, correto? Em relação ao emprego na indústria, e é uma coisa que é um objetivo que nós temos aqui no Sistema FIEP, que é valorar a profissão industrial. Nós precisamos das nossas escolas, no Colégio SESI da Indústria, na situação do SENAI, na qualificação profissional, de valorar a profissão industrial. A indústria é um local excelente hoje, tecnológico, com processo, com desenvolvimento de carreiras. É um setor que o jovem que quer fazer uma carreira profissional deve olhar com muita atenção. As oportunidades são muitas. E a diversidade que eu tenho dentro de uma indústria para uma carreira profissional nos vários setores, tanto da produção, quanto dos processos de produção, quanto na administração, quanto na área comercial, quanto na área internacional. Muita oportunidade. Empregos mais qualificados e melhor remunerados estão na indústria. Isso é um fato.
Então, nós precisamos, aí a pergunta, Priscila, de que realmente a questão da contratação na indústria é um segmento que nós precisamos. E aí tem uma diferença que eu preciso de qualificação, cada vez mais e melhor. Vocês vão complementar? Não? Que a gente tem mais uma pergunta aqui no chat. A Paula Schutze, do jornal, do portal G1, ela dirigiu uma pergunta aqui para os industriais presentes. Ela gostaria que comentassem brevemente quais as expectativas para seus segmentos específicos. Bem, respondendo pelo setor metal mecânico, as perspectivas para o ano de 2022 são muito interessantes, muito otimistas, tendo em vista que esse ano foi bom. Vem num crescendo, as empresas passaram por um processo de transformação dos seus processos, de otimização desses processos, otimização no uso dos seus recursos, enfim. Diante deste quadro, o que se avizinha é muito bom. Como nós, basicamente, produzimos para mercado interno, não voltado à exportação, muito pouca coisa exportado, como a própria Marília aqui já esclareceu isso para vocês na pesquisa. Quer dizer, para nós, enquanto setor metal mecânico, quando a gente faz um corte transversal, a gente observa que nós vamos ter muitas empresas, num jargão popular, nadando de braçada, mas também muitas com dificuldades. Então, a gente espera que haja um equacionamento, que as grandes continuem nadando em velocidade cada vez maior, né, possam produzir mais e melhor, contratar mais pessoas, qualificar mais os seus quadros, e que essas que estão com dificuldades, que elas sejam ajudadas pelas entidades, quer governamentais, quer empresariais, para que possam sair dessa dificuldade. O país precisa de todas as empresas retornem à plena produção. Era essa a minha opinião. Obrigado. Bem, bom dia a todos. Eu represento o setor do vestuário. O setor têxtil e vestuário é o segundo maior empregador no Paraná. É um enorme número de empresas de pequeno e médio porte. E temos também esta responsabilidade social, porque é um setor que emprega muito a mulher. Então, com isso, tem um impacto comunitário muito relevante. As indústrias de confecção, principalmente, as indústrias têxteis em geral, estão ainda carentes de um maior número de oferta de pessoas para assumir a demanda do mercado de trabalho. Nós estamos contratando, estamos ampliando os nossos quadros de funcionários, mas ainda a demanda é maior do que a oferta de profissionais. Então, eu diria, é uma grande oportunidade para as pessoas que queiram trabalhar no mercado do vestuário, e nós aqui estamos muito contentes com a receptividade que a FIEP está dando através do SENAI e outros mecanismos de treinamento e qualificação de mão de obra para suprir essa demanda. As empresas entenderam que, face aos desafios da pandemia, tiveram que se renovar, tiveram que investir em criatividade e inovação, procurando não apenas melhorar a capacidade produtiva, as condições operacionais de cada indústria, mas também atender melhor as demandas do mercado e, com isso, também se adaptar na parte de comercialização. Muitas empresas do nosso ramo estão tendo sucesso
no mercado internacional, face às conjunturas de câmbio e demanda, e outras estão usando os marketplaces, as novas ferramentas de vendas por meio eletrônico. Então, é possível dizer que há uma perspectiva positiva para 2022 e que nós vamos estar gerando muitas oportunidades de trabalho, emprego e renda. É isso aí. Obrigado. Bom dia a todos. Mártir Martiri, Unidade Anaconda de Curitiba. Bom, respondendo pela indústria e pelo setor, o que a gente pode dizer é que os moinhos de trigo são um elo de ligação na cadeia. Nós temos a montante, nós temos a produção de trigo. O Paraná é, historicamente, o maior produtor de trigo do Brasil. Este ano, especificamente por questões climáticas, o Rio Grande do Sul teve uma produção maior que a nossa, mas o Paraná é conhecido no Brasil como um grande produtor de trigo, não só em quantidade, como em qualidade também. Ao outro lado, nós temos a indústria, que tem como base a farinha de trigo e que produz os alimentos, a indústria de alimentos, basicamente pães, bolos, massas, e isso foi, nos últimos 2 anos, bastante promovido pelo alimento dentro de casa, né? A alimentação dentro de casa. Na pandemia, houve um aumento do consumo. Então, muita gente fala também que houve um fenômeno da pandemia, onde as pessoas cozinhavam em casa, as pessoas retornando das famílias, retornando para dentro de casa, consumindo mais a farinha de trigo. Esse volume veio caindo, mas se mantém acima. Nós temos uma leitura de 2019, antes da pandemia, e isso é bastante positivo. O Moinho Anaconda de Curitiba, especificamente, nós temos um ganho em relação a 2021, perante 2019, desculpe. Com relação à importância do setor na indústria paranaense, hoje a gente pode dizer que o Paraná é o maior polo de moagem do Brasil. Nós temos várias regiões, isso está distribuído em várias regiões do estado, a região de Cascavel, oeste paranaense, com certeza, o eixo entre Palotina, oeste, e ali talvez esticando um pouco mais até o sudoeste, é o maior polo de moagem. O perfil é de muitos moinhos menores, de menor escala, né, em relação a outros moinhos do Brasil, mas nós temos também moinhos importantes na região central, em Guarapuava, Ponta Grossa também é uma região bastante grande, e Curitiba com alguns moinhos aqui de relevância, com certeza, estadual e também nacional. Bom, a nossa expectativa, presidente, Marília, parece que fui eu que respondi as perguntas aqui, né? Mas a nossa expectativa é positiva, é uma expectativa de um ano bom, mas um ano difícil. Hoje o setor está muito pressionado, por um lado, pelo aumento de custos, e isso tem a ver com as cadeias produtivas que desembocam no agronegócio, principalmente fertilizantes. Existe uma perspectiva de aumento de custos dos fertilizantes para o ano que vem, para a safra que vem, bastante grande, se não me engano, é perto de 100% de aumento de custo, né? Isso é a base da agricultura e tem a ver muito com produtividade e produção, e a opção mesmo do produtor entrar naquela safra ou não, ou deixar o campo parado, né? Existe essa opção também, o produtor às vezes escolhe essa opção. Com aqueles que eu tenho conversado, essa opção começa a ficar um pouco mais nítida com relação às incertezas em relação ao dólar e principalmente ao custo dos fertilizantes. Com relação ao nosso mercado, ao consumidor, existe uma pressão e uma pressão de custos que não nos permite repassar preços. Então, se nós pegarmos hoje o setor da moagem, né, os moinhos de trigo do Paraná, e talvez do Brasil como um todo, nós não conseguimos repassar o aumento de custos que obtivemos em 2021. Existe uma pressão muito grande de mercado, também respondida ali em relação à questão dos preços, da concorrência, mas o setor, de maneira geral, está muito pressionado. O nosso principal desafio do ano que vem, nós já temos em 2022, nós temos já o plano orçamentário, tanto de vendas quanto de despesas já previsto. Existem também investimentos sendo previstos no Anaconda, especificamente em relação à qualidade e produtividade, alguma coisa também em relação à segurança do nosso funcionário, né? Mas existem investimentos sendo previstos com recursos próprios, então exatamente alinhado com a pesquisa. Dizemos que o grande desafio vai ser em relação à oscilação do dólar, porque também uma parte da nossa matéria-prima é importado, nós temos produtos importados da Argentina, basicamente quase todos os moinhos do Brasil têm esse trigo argentino como
como fundamento da sua produção. Historicamente, o Brasil produz metade do trigo que consome, o grande restante, a grande parcela importada é da Argentina, e a Argentina segue o mercado internacional, então, em cima do dólar. Com um ano de eleições, sabemos que vai ter oscilação, então é muito difícil se planejar em relação a isso. O cuidado é todo. E eu poderia encerrar essa fala dizendo que o grande objetivo do Anaconda, mais do que chegar nos seus números, é conseguir manter os empregos, né? Nós somos uma empresa que não demitiu durante a pandemia, também não houve grande oscilação nesse retorno da pandemia, do retorno das cadeias produtivas, mas a questão de custos realmente nos pressiona muito. Obtivemos, junto ao governo do Estado, uma isenção, se não me engano, até 2024, dos impostos, mas o que hoje pega muito forte no setor do agronegócio de base, e o trigo é um desses, é a questão do investimento na logística, principalmente logística. Portos para receber matéria-prima, tanto nacional quanto importada, e toda a questão das vias rodoviárias para distribuição da produção. Esse é o ponto. Hoje o Anaconda de Curitiba atende todo o estado, uma boa parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina também, e a nossa unidade de São Paulo, que atende ali Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e o Centro-Oeste também. Hoje nós vamos até o Acre, né? Então, o custo logístico realmente acaba sendo bastante grande com a pressão, não só dos combustíveis, como toda a base da logística. É isso que a gente tem a dizer. Mas é positivo, sim, é positivo. Obrigado. Olá, bom dia a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Aqui eu sou o Max Forte, presidente da Brus do Brasil, representando o setor automotivo aqui do nosso estado. O viés para 2022 ele é positivo. Infelizmente, o setor atravessou dificuldades de abastecimento, como sabemos aí da questão de semicondutores, a crise de oferta de semicondutores para a indústria automobilística. O mundo inteiro perdeu de 7 a 8 milhões de veículos de produção esse ano. O Brasil tende a perder entre 250 mil e 300 mil veículos em 2021. Mesmo assim, apresentaremos esse ano números de produção maiores do que o ano passado, ligeiramente maiores por essa escassez de suprimentos, mas entraremos em 2022 fortes com a produção, numa característica diferente de outros anos. Nós temos hoje a situação de estoques de produtos acabados, tanto em concessionárias quanto nos pátios das próprias montadoras, no seu menor nível dos últimos anos. Normalmente essa indústria opera com alguma coisa entre 30 e 35 dias de estoque, está operando alguma coisa entre 18% a 20%. Então, nós temos aí só na questão de recuperação dos estoques uma puxada bastante importante no primeiro trimestre. A gente deve finalizar 2021 com alguma coisa entre 2 milhões e 100 e 2 milhões e 200 mil veículos produzidos no Brasil. O Paraná já é um super importante polo de produção automotiva, o segundo polo brasileiro. E nós temos aí agora, para 2022, a perspectiva de chegar próximos a 2 milhões e meio de veículos produzidos, com uma expectativa, então, de um crescimento da ordem de 10% a 15%, bastante motivados, como eu disse, pela baixa de estoques que acontece e essa puxada, né? Está todo mundo querendo comprar carro, realmente não se encontra um carro. De alguns modelos, você tem até 6 meses de lista de espera, e a gente espera que isso continue, então, no primeiro semestre. Os investimentos continuarão bastante voltados em tecnologia e lançamento de novos produtos. Ainda temos uma certa ociosidade, que não é grande, 25% a 30% na indústria em geral. Então, os investimentos estarão bastante focados no lançamento de novos produtos e otimização dos fluxos produtivos. A competitividade é um desafio constante para o nosso país. Várias indústrias têm um viés de necessidade de exportação. Particularmente nós, na Brose, começamos um projeto de exportação para veículos elétricos nos Estados Unidos. Essa é uma grande novidade que a gente traz, e a partir do começo do ano que vem passaremos a exportar do Paraná pela primeira vez para uma montadora de veículos elétricos nos Estados Unidos. Estamos bastante orgulhosos aí com a notícia, e a gente espera que em algum momento, quando tiver um aumento da produção de veículos elétricos também na região, a gente já esteja preparado. Então, o viés é positivo, tanto na questão de investimentos, de geração de empregos,
para que a gente passe aí o primeiro semestre bastante assegurado e acompanhemos de forma muito atenta o desenrolar das questões políticas e econômicas também no país, que com certeza, como já foi dito, trará uma volatilidade e acho que estamos aí já experientes com esse modelo no Brasil. Acho que ninguém mais fica tão preocupado, mas sim arregaçar as mangas, trabalhar de uma forma estratégica, reduzindo custos e estando prontos aí para uma volatilidade que com certeza vai vir. Mas com certeza o viés é positivo para os primeiros semestre e aguardamos aí o segundo semestre em função do resultado das tendências macroeconômicas e políticas também do nosso país. Então, esse cenário é positivo para a indústria automotiva em 2022. Nós temos mais algumas perguntas aqui no chat. Temos do Paulo Eduardo, do Jornal Paraná, perguntando qual a representatividade... Nós temos algumas perguntas online, a Priscila já vai fazer, tá bom? Olá, nós temos aqui o Paulo Eduardo, do Jornal do O Paraná. Nós temos aqui o Paulo Eduardo, do Jornal O Paraná, que pergunta qual a representatividade de Cascavel e da macro-região oeste no setor industrial do Paraná. Estou falando aqui com a Marília e com o Marcelo. E aí? Falou tanto no Oeste, as perguntas mais positivas vieram. É claro, o Oeste, com a importância que tem na agroindústria, e respondendo, é primordial e é muito bom. O nível da complexidade das respostas, então o número de praticamente 300 empresas respondendo com todo aquele volume de informação é muito bom e dá confiabilidade. E a questão do Oeste, que tem a produtividade, as principais cooperativas agrícolas, claro que expressam essa situação da importância do Oeste no contexto da indústria do Paraná. E quando eu digo que o Paraná é especial, aí está o Max colocando a importância, né, do segundo polo, e com essas novidades que ele está colocando, imagine a indústria do Paraná exportando já para a indústria automotiva americana. Isso é uma grande notícia. Esse negócio do orgulho, Max, tem que... E aí, então, o automotivo, o setor madeireiro, a semana passada nós tivemos a reunião da ABINCE aqui, do setor de madeira, a importância que nós temos, os investimentos em celulose é primordial. Então, nós temos uma diversidade imensa. E o Oeste, com a força da agroindústria e automaticamente reflete na indústria de manufatura, é isso que mostra, então, a importância que o jornalista está perguntando da região Oeste, que é muito grande. Pessoal, nós temos também uma pergunta aqui do Fernando Rogala, que é do Jornal da Manhã. Ele pergunta o seguinte: em 2020 e 2021, houve uma redução no anúncio de novos investimentos industriais, se comparado com anos anteriores. Quais são as perspectivas para 2022? A FIEP tem recebido muitos empresários nacionais e internacionais nos últimos meses, que demonstram esse interesse em construir novas fábricas no estado no próximo ano? Posso também? Só porque eu sou presidente? Não, o senhor sabe mesmo. O senhor tem as melhores informações. Nós temos sido visitados aqui na FIEP por missões, embaixadores e cônsuls a respeito, claro, o interesse no Brasil da indústria externa. E claro que nós temos que fazer a potencialização da indústria brasileira. Eu falei em relação ao PIB nosso do Paraná, que 1/4, né, 20, e olha que o Paraná produz, a eficiência nossa na agricultura é exponencial, então o resultado da indústria de 25% do PIB é muito expressivo. No Brasil, nós temos menos que isso, né? E aí a gente tem uma situação de que a indústria brasileira a manufatura que está em torno de 12% do PIB, a indústria como um todo em 20%, 22%, né, Maria, me corrija, essa parte técnica é vossa, mas nós pagamos os impostos.
O 11%, 12% da manufatura significa, mas os impostos são quase 25% dos impostos são pagos pela indústria. Então, você veja que isso está no produto. E da indústria como um todo no Brasil, que significa perto de 20% do PIB, ali, paga mais 36%. Tem uns, eu procuro ser mais realista, né? 36% é o número, mas tem gente que comenta que, somando tudo, dá mais de 40% dos impostos. Então, eu tenho do PIB nacional 20%, pagando 40%, mais de 40% dos impostos. Automaticamente, é onde eu falo da injustiça que nós temos em relação ao produto nacional, e aí a indústria brasileira, como ela tem que se reinventar, investir, e aí a pergunta, né, Priscila? Claro que investimento constante, a indústria... O Max está colocando, o que tem que fazer investimento agora para a questão da produção dos carros elétricos? O investimento é constante. Desde o pequeno até o grande, a indústria precisa de investimento constante em processo, ferramental, equipamento e na mão de obra qualificada. Então, os investimentos realmente, a redução, claro, com uma pandemia, nós temos que nos lembrar que em abril do ano passado, com a questão da pandemia, que foi ali em março, nós paramos. Nós tínhamos tivemos, né, uma tragédia de saúde, mas nós tínhamos uma tragédia econômica anunciada. Quando? Em abril passado, sem ser esse há um ano e tanto. Tudo fechado. O que vai acontecer com o mundo? Não é só aqui o Paraná e nem o Brasil, o mundo. E a gente ter conseguido reverter para números bons, chegar a essa situação. É claro que os investimentos diminuíram. Você tinha uma expectativa de vida. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma situação totalmente positiva em relação à reconfiança na vida, no mundo e, claro, na economia que nós precisamos fazer. Então, os investimentos, muito logicamente, que foram diminuídos. Um número que a Marília colocou, que é muito bom, que é 17% realizaram acima do que eles queriam, ou nos 50% do que eles queriam. Então, se eu quero investir 100, eu investi mais de 50, mas não cheguei no 100. Claro que o investimento vai vir, está sendo constante e vai. Então, fica a resposta, Priscila, ao nosso jornalista. Sim, por favor, Marcelo. Só complementando, né? Agora com uma questão mais técnica, a própria pesquisa mostrou mais de 72% dos empresários demonstraram intenção de investir em 2022. E aonde? Produto, processo e novas unidades, inclusive, como segundo item de investimento. Então, assim, existe a intenção de investimento. Quando a gente olha que 2021 esse investimento não foi concluído, existe essa possibilidade, ela é real, baseada, inclusive, no otimismo dos empresários, né? E só para complementar a informação que o presidente deu logo no início, né, quando ele fala da importância da indústria, um dado da CNI mostra o seguinte, que cada R$1 produzido pela indústria gera R$ 3,43 na economia. Esse é o poder de encadeamento da própria indústria. Enquanto na agricultura, esse mesmo R$1 gera em torno de R$1 e alguma coisa. E em serviços, a cada R$1 gera R$1,90 na economia. Então, daí a gente vê a importância da indústria, a diferença na agregação de valor da indústria na economia como um todo. Um complemento adicional, a pergunta também dizia respeito a informações sobre atração de investimentos, né? Entrada de novas empresas. Então, nós não temos como compartilhar essa informação nesse momento, mas existem várias tratativas de plantas que estão vindo para o estado do Paraná. A gente deve ter anúncios em breve, no início do ano, destes investimentos. Um que foi anunciado ontem em Londrina é a vinda da Tata para Londrina. Então, como tem outras empresas que estão com a intenção de se implantar no Paraná, e a gente deve ter anúncios em breve aí no início do ano. Falou da Tata, ontem eu estava em Londrina, que nós lançamos uma situação muito forte do Senai em Londrina,
E o prefeito estava dizendo da Tata que está já na contratação e treinamento, o Senai participa desse processo também, de 1.700 novos empregos para a Tata. O prefeito Marcelo ontem dizendo, quer dizer, já está sendo todo trabalhado isso, mas são 1.700 vagas para a Tata em Londrina. Isso é muito importante. Eu queria só fazer uma mensagem final, que eu tenho uma agenda agora aqui, que eu preciso ir, depois ter uma reunião com todos os gerentes SESI e Senai, né, também. Então, eu só queria agradecer, aí continua aqui os economistas, os nossos empresários, eu só queria agradecer a participação e presença e dizer da importância de vocês, jornalistas. A informação hoje com qualidade, a informação com credibilidade, essa é a profissão hoje, eu diria, das mais importantes. Com o volume que nós temos hoje girando de notícias aqui no meu celular, o que é confiável? O que é bom? O que merece credibilidade? Essa missão é vossa e a gente conta com isto e agradece o trabalho de todos vocês. Eu agradeço e peço só uma licença para retirar por causa de agenda e continuo, então, aqui a nossa gerente executiva e os nossos empresários à disposição. Queria convidar vocês para virem também. Seu Akel, quer sentar aqui conosco? Tem mais perguntas? Nós temos mais 3 perguntas. Então, vamos lá. Vamos lá. Reinaldo Silva, Diário do Noroeste. Paranavaí, o extremo noroeste, tem uma vocação essencialmente agropecuária, com forte participação da mandiocultura. Ciclicamente, o mercado da mandioca tem oscilações importantes de oferta e preços, o que interfere na produção industrial. Como preparar a indústria de derivados da mandioca para 2022, no sentido de dar mais consistência à produção? Que papel a ampliação da exportação teria nesse sentido? Bom, verdade, né, a região tem uma grande participação na produção de mandioca e derivados, né? Acho que isso não serviria só para a região, mas para o estado como um todo, para a indústria como um todo. Capacitação, né, e inovação, desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento de novas tecnologias que consigam melhorar a qualidade, a agregação de valor do produto e a adaptação desse produto a novos mercados é fundamental para que essa indústria e toda a indústria sobreviva e se desenvolva. Então, não é receita de bolo, mas tem tudo a ver com a realidade e o momento que a economia vive. O desenvolvimento de novas tecnologias é fundamental para qualquer setor, e o setor que foi colocado não é diferente. Então, desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento de nova tecnologia, desenvolvimento e investimento em pessoas são pontos fundamentais para a ampliação de mercado. Obviamente, olhar para fora, como foi colocado na pesquisa, tentar acessar novos mercados, também é uma saída bastante interessante para esse produto, que é um produto que o Brasil, em particular o Paraná, tem certa relevância, que no caso a mandioca ou outros derivados dela, pode ter sim boa aceitação no mercado externo. O que precisa é conhecer o mercado para competir de maneira significativa. Ok. Agora a pergunta da Jéssica Procópio, jornalista do Diário do Sudoeste. Como a FIEP analisa o setor industrial na região sudoeste do Paraná durante 2021? Quais foram os setores que se destacaram e qual a expectativa para a região em 2022? Com relação a investimentos no setor industrial na região, tem ocorrido muita procura por parte de empresários? Querem que eu repita a pergunta? Diário do Sudoeste, Jéssica Procópio. Como a FIEP analisa o setor industrial na região sudoeste do Paraná durante 2021? Quais foram os setores que se destacaram e qual a expectativa para a região em 2022? Com relação a investimentos no setor industrial na região, tem ocorrido muita procura por parte de empresários?
A região sudoeste, uma característica muito forte lá é o agronegócio, né? Como o nosso presidente já comentou com vocês, né? E a atividade do agronegócio, ela tem um papel fundamental para o crescimento e desenvolvimento do estado do Paraná, porque ela agrega aí um conjunto de elos produtivos, tanto da agricultura quanto da indústria, que acaba fomentando não só o crescimento e desenvolvimento daquela região, mas também de todo o estado do Paraná. E se a gente olhar aí dos últimos 2 anos, principalmente da 2020 para cá, o setor do agronegócio no Paraná e no Brasil, ele vem contribuindo de forma positiva para um crescimento, né, não só da atividade, mas também para um crescimento da economia brasileira. Melhor, não só o crescimento, né, ajudar que a crise não fosse ainda pior, como foi verificado nos indicadores do PIB do ano passado. Para esse ano, há uma previsão de crescimento do PIB em torno de 4,5%, né? E o agronegócio tem um peso fundamental nesse sentido. Então, aquela região, dada essa característica, ela tem contribuído de forma muito positiva nesse sentido. E, logicamente, com o agricultor, né, ou toda a cadeia, né, de empresários envolvidos, estão muito otimistas em razão de um cenário muito específico, né, de aumento das exportações, o preço das commodities em nível internacional estão altos. Então, tudo isso acaba, querendo ou não, favorecendo o aumento das exportações e abrindo novos mercados, né, para esses produtos que são produzidos naquela região. Né? Logicamente, também nós temos aí problemas, né, inerentes, né, de todo o processo de desenvolvimento econômico, mas isso ficou meio que de lado. Né? As oportunidades de crescimento, as oportunidades de investimento, né, que estão se desenhando nesse cenário, né, de grandes desafios, né, acaba suplantando essas dificuldades. Então, nesse sentido, a região sudoeste, os empresários daquela região, atrelado ao agronegócio e outras atividades complementares, tem contribuído de forma positiva para o crescimento e desenvolvimento industrial, não só do território, mas do estado do Paraná. Isso fica refletido na pesquisa, né? Foi colocado pela Marília algumas vezes, né? Que nós chamamos de macro-região oeste, a macro-região mais otimista em relação ao setor industrial do ano que vem. É também a região, o nível de investimento ou expectativa de investimento mais alto. Então, assim, a região, os empresários da região estão bastante otimistas, acreditam muito em 2022, isso muito em função dos resultados dos últimos 2 anos, tanto 2020 quanto 2021, independente da crise decorrente da pandemia. Só um ponto, né, para tentar entender um pouco melhor esse otimismo. É um otimismo, isso é positivo, isso é bom. Mas os desafios nesse ano enfrentados pela atividade produtiva, especificamente do agronegócio, setor automotivo, como foi falado e comentado durante essa sessão, elas foram muito duras. Né? Então, sim um otimismo, porém um otimismo, digamos assim, com os pés no chão, né? Ou seja, a gente sabe que tem problemas a serem enfrentados, problemas que podem, né, aparecer ao longo de 2022, que pode influenciar o ritmo da atividade produtiva. Tá? Agora a última pergunta é do Henrique, da Tribuna do Interior de Campo Mourão. A FIEP acredita que no ano de 2022 e também 2023, haverá continuidade da expansão da agroindústria no estado do Paraná, principalmente com relação ao benefício / industrialização do leite, carne suína e frango? Bom, se nós tomarmos como referência os últimos 5 anos, né, com certeza é possível afirmar que a expansão pode existir. Nos últimos anos, primeiro, o setor de alimentos, como já tinha falado isso, ele representa em torno de 13% do PIB da indústria geral e em torno de 20% do PIB da indústria de transformação. Olhando essa importância e olhando os resultados dos últimos 5 anos, é possível afirmar sim que o setor ele vai ganhar ainda mais espaço, vai continuar investindo e vai aumentar a sua participação e sua importância, não só no mercado nacional, local, quanto no mercado nacional. Eu posso dizer também, pelos produtos que foram colocados pelo jornalista, no mercado internacional. Nosso nível de exportação de alguns produtos, como soja, carnes, e quando eu abro aqui carne de frango,
carne de boi, e suíno, tem aumentado ao longo do tempo. Existe uma perspectiva muito boa do mercado internacional. Então, é possível afirmar, sim, que o setor ele vai ganhar ainda mais importância. Tem outro lado também, né? Hoje, a população mundial está acima de 7 bilhões de pessoas. Nós temos que alimentar esse povo. É uma multidão, é um conjunto de pessoas aí muito grande que tem necessidade de se alimentar dos vários tipos de comida, né, de alimentos existentes, tá? E aí há uma oportunidade, né? Nesse caso, dadas as características, né, socioeconômicas aqui do estado do Paraná, do agronegócio ser uma atividade muito forte, você tem uma oportunidade aí. Então, o crescimento do agronegócio, se a gente verificar nos últimos 10 anos, sempre foi contribuir de forma muito positiva para o crescimento, não só da atividade econômica local, mas do Brasil como um todo, né? E pelas projeções que se tem apontado aí, principalmente pela FAO, né, ela mostra que a necessidade de produção de alimento, ela vai continuar numa trajetória de crescimento, né? Então, aí você tem espaço para atender essas necessidades. E a região toda a região aqui do estado do Paraná, que tem como agronegócio uma atividade forte, né, na sua localidade, ela pode contribuir e se inserir nesse mercado, não só para atender as necessidades do mercado local, mas também do mercado internacional. E só um outro adendo, estamos falando aqui do setor de alimentos, é muito importante para o estado do Paraná, mas é importante ressaltar também que o setor de alimentos acaba demandando produtos de outros setores, né? Vamos olhar o setor metal mecânico, o setor de máquinas e equipamentos, né? Ele acaba demandando muitos produtos dos outros setores, como metal mecânico, por exemplo, né? Setor químico, petroquímico, como fertilizantes, etc. Então, o setor, quando a gente fala do setor de alimentos, acaba não sendo somente setor de alimentos, mas ele acaba dinamizando toda uma cadeia de valor que beneficia a indústria como um todo. Então, isso acaba sendo muito importante para a economia do Estado de maneira geral. A gente vai ler agora a última pergunta da Adriana Savic, da Tribuna do Norte, e depois a gente vai encerrar a coletiva, e eu peço que os colegas daí, se tiverem mais perguntas, podem deixar aqui no chat que a gente responde na sequência. Então, a pergunta da Adriana Savic, da Tribuna do Norte, o ano que vem é um ano eleitoral. Qual a pauta que o setor industrial espera dos candidatos ao governo federal? Acho que essa era uma pergunta para o presidente responder. Mas, olha, eu acho que a pauta não podia ser diferente a não ser, primeiro, uma estabilidade econômica, uma estabilidade que nos dê para o setor produtivo possibilidade de planejar o futuro e, obviamente, também atenção às necessidades do setor produtivo como um todo, né? Crédito, atenção à logística, estabilidade, como eu falei, possibilidade de desenvolvimento de novos negócios, são fundamentais para que o setor produtivo ele continue o seu processo de desenvolvimento, né? E quando eu falo processo de desenvolvimento, a gente está falando de aumento de produção, aumento de renda e empregabilidade. Então, se você dá condições ao setor produtivo de que ele se desenvolva, a economia como um todo ganha. Então, a pauta não podia ser diferente do que essa que eu falei, estabilidade e condições para o setor produtivo como um todo poder continuar seu nível de desenvolvimento, seu trabalho. Então, agora, encerrando oficialmente a coletiva, quero agradecer a participação de todos e continuamos à disposição para que vocês precisarem de mais informações, entrevistas com os economistas, se precisarem os empresários também, fotografia é bom, né? Foto e vídeo a gente pode enviar para vocês, tá? Quem precisar de imagem do interior, imagem e vídeo, sonoras, a gente pode enviar para vocês, é só falar com a Patrícia, que fez o follow com todos. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima coletiva, né? Contamos com todos. Bom dia e boa semana a todos.
Vamos lá, senhor. Acabou aqui. Acabou. Vamos lá. Era para acabar 10h15, ainda atrasou um pouquinho. Vamos lá.